Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galera, hoje nós vamos continuar, então, a nossa aula sobre modernismo. Lembrando que nós estamos na segunda fase, né? Que é a fase de consolidação, ou seja, é o momento que eles estão aí mais maduros e estão refletindo acerca do que seria o modernismo no Brasil, certo? Então, basicamente, nós temos aí algumas coisas a ser pensadas, certo? E o que seria, então? Vamos lá. Então, se a gente pensar aí no modernismo de 30, nós estamos pensando basicamente numa renovação estética, né? E uma renovação da linguagem do modernismo até então, certo? Da nossa literatura, quer dizer, da nossa literatura até então. Pensando sempre nessa busca pela emancipação da literatura brasileira, certo? Então, um dos objetivos aí dessa galera desse momento aí de 30 é justamente emancipar a literatura brasileira. Tudo bem? Belezinha? De que forma? Mostrando nossas condições históricas, mostrando condições específicas do nosso país, mostrando uma linguagem que seja de fato nossa, mostrando problemáticas que sejam nossas de fato. Algumas das problemáticas levantadas são justamente essas. Fazer uma literatura que de fato traduza a nossa sociedade, o nosso Brasil. Então, se nós pensarmos na prosa, né, falei para vocês que hoje nós vamos trabalhar a prosa justamente porque talvez seja inconcebível nós tratarmos poesia e prosa no mesmo vídeo, justamente para o vídeo não ficar gigantesco, né? Não é essa a ideia das nossas aulas. Então, por isso, a opção de dividir o modernismo, porque tem muita coisa para falar, certo? Então, por que não... Qual seria o intuito aí da prosa, né, nesse momento aí, em 1930, dessa segunda fase? É justamente tratar as problemáticas do nosso país em dois níveis. O objetivo da prosa, nesse momento, é tratar duas vertentes. A primeira, que seria o regionalismo, né? Basicamente pode ser tanto o Nordeste, né, que é mais conhecido da gente, mas também outras regiões do nosso país, especificidades, com suas características específicas, com a representação do povo, né, desse lugar em específico, e também com a representação do lado urbano, né, do nosso lado urbano. Então, como que é a representação do Brasil urbano? Então, é uma das coisas que vão estar presentes aí nessas obras, certo? Se a gente pensar nesse momento, nós temos figuras importantíssimas, inclusive eu citei na outra aula, né? Nós temos Raquel de Queiroz, que também vai tratar sobre o Nordeste do Brasil. Nós temos Jorge Amado, que vai tratar do Rio de Janeiro, se a gente pensar lá em Capitães de Areia, né, que é um romance importante que o vestibular gosta. E nós temos a figura que eu vou falar hoje, que eu vou focar um pouquinho mais hoje, né, que é o Graciliano Ramos. E por que falar sobre ele e não falar sobre outros? Porque, né, nós temos que fazer uma escolha e eu acho que é uma figura, assim, que merece uma atenção maior. A criação estética pelos elementos que ele consegue colocar dentro da narrativa, enfim, porque o cara é genial, basicamente isso, certo? E hoje nós vamos falar de vida seca. Então, uma coisa importante para falar para vocês é que o Graciliano Ramos, ele sempre vai representar, ele sempre vai elucidar a coisa tratada, certo? Então, se nós pensarmos em vidas secas, o que ele vai tratar é, basicamente, a vida seca, ou seja, a vida no sertão do Nordeste, né? Então, todos os elementos que estão presentes dentro do romance vão ter esse teor, certo? Se nós pensarmos em vidas secas, nós temos algumas coisas importantes. Na verdade, nós temos muitas, né? Mas nós temos aí que resumir e falar basicamente para vocês algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, nós temos aí o homem telúrico, certo? O que é o homem telúrico? É o homem da terra, né? E basicamente nesse sentido, né? O homem aí do campo. Certo? Então, o Graciliano Ramos, ele vai sempre conciliar tudo em seu grau de expressividade no máximo, certo? Por quê? Porque dentro do sertão é tudo levado ao limite, né? Então, todas as convivências, tudo que é relacionado à existência humana é levado ao limite justamente pela condição que essas pessoas vivem ali, certo? Então, o Graciliano vai trabalhar isso dentro da sua narrativa, né, da sua parte estética da narrativa, trazendo essa ideia de limite, na verdade limite não, de extravasar limites de expressividade, certo? O que ele faz de muito interessante é que fazer uma análise do regionalismo e do intimismo humano. Lembra que eu falei para vocês
que uma das características desse movimento é justamente tratar esse lado do eu, né? Esse lado intimista, ou seja, dos anseios, dos problemas do eu. Tipo, não repara minha unha porque caiu, certo? Então tá feia mesmo, certo? E os problemas relacionados ao intimismo do eu. E ele consegue fazer essas duas análises. Na verdade, mais de duas análises, né? Primeiro, ele faz uma análise social, ele faz uma análise desse regional e ele faz uma análise, deixa eu tirar de dentro, ele faz uma análise desses eus, né? Desses eus, ou seja, dessas personagens que estão envolvidos aí dentro do romance, belezinha? Em Vidas Secas, o Graciliano Ramos vai conseguir traduzir esse caráter de mal-estar permanente, ou seja, a seca nunca deixa esse ser humano se livrar desse mal-estar, tá? E não só o mal-estar relacionado às relações humanas, né, e as relações específicas da Terra, certo? Mas também das relações com o próprio eu, certo? Daquele intimismo, daquelas problemáticas e anseios das crises que nós temos sempre. Então, é uma coisa aí que ele vai bater na tecla, certo? Então, se a gente pensar, né, nesse momento, em 1930, nós estamos aí num processo de modernização desse mundo, né? E dentro de Vidas Secas, esse eu não consegue participar desse mundo, desse mundo de modernização, ou seja, dessa modernização mundial, ou seja, é um ser humano que vive às margens da sociedade e tem que viver naquela condição, certo? Então, a condição dele é permanente, então ele vive num constante processo de opressão, não só o social, mas também uma opressão aí do lugar mesmo, da natureza, né? Essa personagem, ela vive uma constante problemática nesse meio, né? E esse meio nós podemos chamar aí de meio fatal. Se nós pensarmos que meio fatal é esse, é basicamente aí, né? Basicamente não. É o sertão, certo? Então ele vive aí nesse meio fatal que afoga esses Zeus, né? Que afoga essas personagens nessa situação de tanta complexidade e de perplexidade, certo? Então é um meio aí de fatalidade mesmo, né? Eles não conseguem fugir dessa realidade de forma nenhuma. Pensar assim, como que é esse sertão? Esse sertão é basicamente mítico, né? Ele é atemporal, porque se nós pensarmos aí de forma imagética, a nossa representação de sertão é sempre a mesma, né? E nós vamos consequentemente pensar no Nordeste, né? Nós brasileiros, certo? Então ele é atemporal, ele é universal, pensando em representação imagética, certo? Ele é místico e também ele é opressor. Essa opressão ela é dividida em duas vertentes, ou seja, em dois polos. Primeiro, o polo social, né, que é basicamente a convivência desse homem com as outras pessoas, né, não só do Fabiano, mas é que eu sempre bato na tecla do Fabiano, porque é uma das personagens aí mais representativas dentro do romance, mas também, se nós pensarmos aí em classes sociais, em brigas de classes, né, também está representativo, e também nós temos aí a parte física, que é basicamente a seca, né, a condição de vida e também a condição natural, né, de ordem natural, ou seja, da seca como fenômeno natural, né, fenômeno aí da natureza, tudo bem? Então, nós estamos conseguindo dividir aí nessas duas vertentes, tá? A física e a social, belezinha? Vamos pensar aí também essa opressão transcendente, certo? E por que é uma opressão transcendente? Porque basicamente não, porque é a condição da vida humana. Independente de onde essas personagens estejam, essa seca perseguirá, né? Essa condição será sempre a mesma. Então, essas personagens elas não conseguem sair dessa condição, mesmo porque nós estamos falando aí de uma coisa que é cíclica, né? Se nós pensarmos na seca no Nordeste, nós estamos falando de estações do ano, né? E o romance Vidas Secas é um romance cíclico, por quê? Porque a seca, ela sempre está presente, em todo momento. Parece que nós começasse a ler de novo, nós estaríamos vendo a realidade dessas personagens, também das pessoas do sertão, de novo, da mesma forma, com a mesma agonia, certo? O Graciliano Ramos não faz as coisas de graça, certo? Não faz as coisas de graça.
Então, a linguagem do romance é pensada por quê? Porque o Graciliano Ramos quer que nós sintamos, de fato, a dor daquelas personagens do sertão, das pessoas do sertão, que nós sintamos, de fato, aquela realidade. Então, por isso que a linguagem do romance é uma linguagem bastante complicada. Por quê? Porque ela traduz essas personagens, que são personagens monossilábicas, que não conseguem agir no mundo por meio da linguagem, para vocês verem aí como é complicado. E se nós pensarmos nisso, nós estamos falando aí de um processo bastante interessante dentro do romance, mas não interessante na vida real, né? Que é o processo aí de desumanização, certo? E o processo de coisificação, certo? E por quê? Em alguns momentos do romance, o Fabiano faz algumas reflexões, né? E nesses momentos, ele inclusive diz: Fabiano, você é homem, né? Ou seja, você é gente, né? Mas quando essas personagens tentam verbalizar, né? Agir no mundo por meio da verbalização, elas não conseguem. Então, nesse momento, vem à tona esse processo de desumanização e de coisificação, né? Justamente porque são pessoas que não conseguem agir no mundo, né? E vocês sabem que nós agimos no mundo por meio da linguagem. E essa linguagem não precisa ser necessariamente uma linguagem verbalizada, certo? Mas tudo que nós temos como representação do eu é linguagem, por exemplo, código linguístico, né? E eu vou falar sobre alguma coisa. E eu preciso persuadir, ou seja, eu preciso convencer uma pessoa sobre isso. Eu vou ter um modo como me importar, né? Porque se eu chegar assim, eu traduzo a minha linguagem, ou seja, os meus sentimentos. Mas se eu tô lá com o nariz em pé, estou mostrando uma postura de que de fato eu sei aquilo, ou seja, que de fato eu tenho propriedade sobre o que eu estou falando, isso eu traduzo por meio da linguagem, certo? Então essas personagens não conseguem traduzir essas coisas porque justamente elas estão desumanizadas, certo? Então nós vivemos aí esse processo de constante desumanização, que em alguns momentos parte para a ideia de humanização, né? Porque o Fabiano ele reflete sobre as coisas, as personagens em si refletem sobre as coisas, mas na hora que eles vão verbalizar, eles passam pelo processo de desumanização porque são personagens monossilábicas que conseguem comunicar entre eles, né, por meio de gestos ou por meio de onomatopeias. As personagens elas conseguem se comunicar por meio de onomatopeias, ou seja, de uma linguagem que é própria, né, por meio de gestos. Então esse é a consequência de linguagem, ou seja, o modo como que essas personagens conseguem aí se traduzir entre elas, certo? Mas quando elas precisam falar com outro eu, com outra pessoa, elas não conseguem. Temos aí uma obra que tem frases soltas e um vocabulário bastante pequeno, justamente porque, como eu disse para vocês, a obra literária canônica, ela tem como característica, né, essa ideia de traduzir esteticamente o romance. Então, como que eu vou traduzir a verdade dessas personagens, né? Dentro do romance por meio da linguagem, né? Na verdade, do texto. Então, por isso que o texto, ele tem essa ideia de fragmentação, certo? E essa fragmentação também se dá, certo? Porque seca, ela não... Então, essa fragmentação dentro do romance, ela é feita por meio de pausas. Justamente porque a seca pausa a vida, certo? Então, a seca pausa a vida em vários sentidos, né? Inclusive na morte. Então, o romance também vai trazer essas fragmentações justamente para traduzir a vida desse homem sertanejo, certo? Belezinha? E aí, em contrapartida a esse processo de desumanização, nós temos o processo de humanização, certo? E esse processo de humanização é traduzida na personagem Baleia, certo? Que se a gente fosse for pensar, né, seria até um paradoxo. Por quê? Porque se a gente pensar numa baleia, nós vamos pensar num animal robusto, num animal que enfrenta a situação, num animal que domina as situações, né, que é forte. E o que a gente tem aí dentro de Vidas Secas? Uma personagem totalmente diferente, né? Que é um cachorrinho que vive naquela condição, né? Da seca, que está faminto, está passando pelos processos, é doente, né?
Então é totalmente diferente aí, o contrário do que a gente pensa imageticamente aí de uma baleia, certo? Só que essa baleia, ela passa aí pelo processo de humanização, como eu disse para vocês. E em que parte do romance, né? Em várias partes do romance. Inclusive, em alguns os momentos que a baleia aparece dentro da narrativa, são narrados em câmera lenta, certo? Por quê? Para mostrar o quão essa personagem reflete acerca da sua própria vivência, certo? Então, os momentos que a baleia aparece, eles são traduzidos, né, na linguagem, né, na narrativa, por meio dessas passagens em câmera lenta. Outra coisa, esse processo de humanização também se passa quando a baleia, quando o Fabiano precisa, né, ele toma a decisão, né, para ele a decisão melhor de matar a baleia, ela sai da sua posição de quatro patas e ela levanta e fica na posição ereta, certo? Ou seja, ela que seria um ser irracional, né, se a gente pensar em um cachorro racional, cientificamente, sai da sua condição de irracionalidade e passa para a condição de racionalidade. Então nós temos aí o processo inverso das personagens que são aí humanas, né? Ou seja, uma personagem que não é humana, é um animal, ou seja, irracional, passa por esse processo de humanização e tem atitudes mais humanas do que a das próprias personagens. Certinho? E a gente tem um pedacinho para vocês desse processo de humanização, ó. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira, e perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo, certo? Ou seja, como gente, né? É o momento aí que ela passa a ser uma personagem aí humanizada, beleza? Então, apesar desse homem telúrico, né, ele ser um ser aí desumanizado, coisificado, é um ser que passa por vários processos reflexivos, né? O Fabiano, ele tem consciência do que ele vive dentro do romance. Ele tem consciência dos seus processos de desumanização e de coisificação. Tanto que, em muitos momentos, ele tenta se humanizar, né? Mas ele não consegue justamente porque ele não tem linguagem, né? E a linguagem aí é crucial para você conseguir agir no mundo. É claro que nós falamos aí de forma muito rápida, né? Se for falar sobre Sófocles, esse livro podia ficar em 4 horas falando, mas esse não é o objetivo, né? Nós temos aí romances que são tão quanto icônicos, né? Se a gente pensar em Angústia, do Graciliano Ramos, que é aí um dos romances que está sendo pedido na FUVEST agora, né? Ele antes era Vidas Secas, agora nós temos Angústia, tá? Mas é justamente um romance que também vai traduzir o sentimento do eu, né? O sentimento das personagens por meio da linguagem, né? Então a linguagem vai ser tão angustiante quanto a vida daquela personagem que se trata, certo? Nós também temos aí nesse momento Capitães de Areia, né? Que vai tratar mais esse lado urbano, né? Também vai trazer as questões sociais, né? Que é uma das características, vocês sabem, né? Que é uma das características do movimento modernista, trazer visões sociais, né? Na verdade, trazer as complexidades sociais e os impactos dessas condições sociais, né? Dentro da vida em sociedade, né? Então nós temos aí Capitães Areia, que são um grupo de crianças que roubam, que fazem inúmeras coisas erradas, né? E que também têm suas consequências, que aí é justamente que é just... Hã? Que é justamente então a tradução dessa ideia de social dentro do Brasil, né? Então, como eu falei para vocês, a ideia do modernismo, principalmente nessa segunda fase, é refletir sobre a nossa sociedade, né? Sobre as nossas representações do homem brasileiro, né? Em suas minúcias, tanto no sertão, né? Dos regionalismos, tanto lá do regionalismo gaúcho, quanto essa ideia aí do urbano, né, das condições urbanas, do que acontece dentro das cidades. Tudo bem? Belezinha? Então nós terminamos nossa aula hoje, né?
E na semana que vem nós vamos falar sobre modernismo, terceira fase, né? Como eu falei para vocês, modernismo é gigantesco, então por isso estamos dividindo o vídeo. Então na semana que vem nós vamos falar sobre a terceira fase do modernismo. Belezinha? Tudo bom? Então, beijinhos no coração e até o próximo vídeo.